Menopausa e saúde mental. Quando a gente vai se aproximando do período da menopausa, o menopausa no fundo é um dia que marca depois de 12 meses seguidos, ou um ano, sem menstruação. Daí você está na menopausa. Eu estou na pós-menopausa com 53 anos, eu entrei aos 50. E o período anterior é a perimenopausa, ao redor da menopausa, é isso que quer dizer o peri. Então, neste período, que pode durar até 8 anos na vida da mulher, não é comum, mas pode acontecer lá pelos 42, 43, né? Já 47, 48 é a idade mais comum para acontecer. A gente tem milhões de sintomas, muitos sintomas, algumas não tem nenhum, mas a maioria tem muitos, e um dos sintomas tem a ver com a nossa saúde mental. Talvez você, mulher, que esteja me assistindo agora, esteja nesse período da perimenopausa ou na pós-menopausa e esteja sentindo pensamentos tristes, de repente caiu numa depressão, teve uma crise de pânico, parece que essas coisas foram facilitadas, né? Coisas, não posso dizer de coisas, né? Mas a médica, a psiquiatra vai falar direitinho para vocês. A doutora Elisa Bietsky, ela é psiquiatra, ela é uma mulher incrível, já fiz várias lives com ela, ela é professora do departamento, lá no departamento de psiquiatria da Queen's University, lá no Canadá, e deixa eu ver se ela já está aqui, e fora isso, ela pode falar muito bem sobre hormônios, sobre como a gente se sente, como ela se sentiu. Olá, doutora! Oi, Maria, boa noite. Boa Boa noite! noite Que para as bom! lobas que estão nos assistindo. Tem que ser loba, porque você foi com tudo isso, doutora. Tem que ser Tem que muito ser, loba. tem que ser muito loba. Eu tô com 50 anos, então eu sou ao mesmo tempo, né, participante da live e público-alvo desta live Então, e dessa semana que você tem feito aí, então muito bom estar aqui com você de novo. ai, muito bom estar aqui com você, porque assim, você sempre fala de uma forma muito real, verdadeira e generosa, o que as mulheres sentem mesmo e podem sentir por causa da queda do estrogênio. Então, descreve esses sintomas que eu estava falando agora, doutora. Essa mulher, ela pode se sentir instável emocionalmente e não ser só por coisas adversas, mas sim pelo fisiológico, por que está acontecendo, tudo que está acontecendo dentro do organismo dela? Sim, então vamos começar do começo, né? Porque uma das coisas que as pessoas mais perguntam é por que que eu me sinto assim, Hum, né? Qual que é a causa disso? Quando a gente fala de questões emocionais, elas são o que a gente chama de multifatoriais, elas são uma combinação de causas, na maioria das vezes, hum, tá? Então a gente tem fatores de risco e causas que vêm lá da genética. E hum, aí a primeira coisa a ficar atenta é que se você tem uma mãe, uma irmã, uma avó que passou por episódios de depressão ou de ansiedade durante a vida, isso aumenta o seu risco, porque tem um fator genético hum. nisso, como a grande maioria, né, das doenças da medicina tem um fator genético. Sim. Depois a gente tem fatores que a gente chama ambientais relacionados ao estilo de vida. Hum, Então, a gente está falando de fatores como, por exemplo, se expor muito ao estresse, fatores como a aposentadoria, que às vezes chega nessa fase, ou a saída dos filhos de casa, ou a conflitos com os filhos, e questões relacionadas ao status socioeconômico, né, Maria? A gente vive uma situação no Brasil que é, muita gente trabalha por conta, né? Não é CLT, né? sim. Então chega numa fase em que a gente não tem o mesmo vigor que a gente tem aos 20, 30 anos. Então pode acontecer de você ter uma queda no seu rendimento. É mais difícil a pessoa, né, correr atrás nessa fase. Às vezes a gente tem questões relacionadas a doenças médicas gerais que surgem nessa fase,
aumenta o nosso gasto com remédio, com médico, com plano de saúde, né? Tem um monte de coisas que Então, acontecem nessa fase. tudo isso são E fatores que podem levar a mulher a ter isso, mais ansiedade, uma depressão de repente. mas Mas, se ela está no período da menopausa, isso, temos os hormônios, né? Se ela está no período da menopausa, a gente tem uma mudança brusca no perfil hormonal dessa mulher. Então, a gente tem basicamente alguns períodos na nossa vida em que a gente tem mudanças bruscas de hormônio. A gente tem o período lá da menarca, da primeira menstruação, em que o nosso ovário, que produz pouquinho hormônio, de repente ele passa a produzir os hormônios necessários para ter a ovulação, né? Para nos preparar para uma gravidez, para vir a menstruação. E aí, uma das coisas que a gente sempre recomenda para ficar atenta é se você é uma pessoa que durante a fase menstrual da sua vida, você ficava com muita TPM, tá, né? Isso é um sinal de que o seu organismo tem uma sensibilidade à flutuação hormonal. hormonal. Então, fica atenta, porque a menopausa pode ser um momento em que venha uma depressão, um momento de mais risco para você. Certo. O outro período de flutuação brusca de hormônio é quando a gente fica grávida e especialmente quando a gente tem o bebê. Porque saiu o bebê, os hormônios que estavam lá para cima, eles vão lá embaixo. E é por isso que a gente tem, né, o que a gente chama de depressão pós-parto. É super comum, é uma das fases de maior risco para a mulher. E a terceira fase é a menopausa. A gente vinha menstruando, né, todo mês, ou vai entrando na pré-menopausa, começa o ciclo a ficar irregular, até que, de repente, o ovário para de produzir aquela quantidade de hormônio. Não é que ele fica sem produzir nada, né, Maria? Ele produz ainda um pouquinho, mas muito menos do que ele produzia na nossa fase de idade fértil. E aí você falou lá no comecinho na questão do estrogênio, que é um hormônio importante para manter uma série de efeitos no organismo, manter massa muscular, manter, né, a turgor da pele e Nosso também coração, o proteger o nosso coração, coração. né? E também para proteger o cérebro do envelhecimento cerebral. Porque a gente vai envelhecendo em tudo, né? A gente envelhece na pele, a gente envelhece no corpo, a gente vai envelhece no metabolismo e a gente envelhece também no cérebro. Essa queda do estrogênio pode fazer com que as mulheres fiquem mais sensíveis à Vulneráveis depressão na a menopausa. vulneráveis a doenças, não é doenças mentais, são doenças mentais? A gente chama de transtorno mental, né? Transtornos, Transtornos tá. mentais, especialmente a depressão e a ansiedade. Mas o que é interessante nessa história toda é que se a gente vai lá e tira o sangue de mulheres que têm depressão na menopausa e compara o nível de estrogênio com o que tem no sangue de mulheres que estão na menopausa e não têm depressão, eles não são diferentes. Nossa, Então, parece que é uma questão de como o cérebro reage ao estrogênio baixo e não só simplesmente ao nível hormonal, tá? e aí as que já reagiram à flutuação hormonal no puerpério, de repente, quando tiveram um bebê, e na menarca a gente nem lembra, né? É, Quando chega aqui, não vamos nem lembrar, mas as que reagiram de uma forma não tão positiva, e eu posso me enquadrar nisso porque eu tive depressão pós-parto e tive depressões severas entre os 40 e 50 anos. Então, eu, por acaso, ou você que está assistindo e teve tudo isso, você é uma mulher que tem que se informar mais e entender que você pode ter uma depressão sim quando tiver nesse período da menopausa e que não tem a ver só com os fatores externos, mas com uma predisposição sua cerebral. É isso, não é, doutora? isso. Por que Tá. que eu acho que isso é uma coisa importante, né, Maria? Porque, especialmente quando a gente está falando de mulheres, que são mulheres que veem a si mesma como mulheres fortes, que sempre deram conta de tudo, trabalhou, estudou, criou filho, ganhou dinheiro,
né, de repente vem uma situação dessas em que ela está se sentindo mais triste, está se sentindo mais para baixo, e a primeira coisa que vem na cabeça é: eu deveria dar conta disso sozinha. Sim. Eu sempre dei conta de tudo sozinha na minha vida. Como assim agora eu vou ir para uma terapia ou eu vou ir para um psiquiatra? Como assim? Se eu já fiz, né? Eu não sou uma pessoa fraca, eu já fiz tanta coisa na minha vida. Então, eu acho que essa é a primeira coisa importante da gente falar, né? Qualquer pessoa pode ter um transtorno mental. Isso não acontece só em quem é fraco, isso não acontece, né, em quem está com dificuldade na vida. Às vezes a pessoa está lá numa profissão legal, num momento bom de carreira, com um namorado novo, e acontece uma depressão. Uma depressão é do mesmo jeito que qualquer pessoa pode, né, torcer um pé, quebrar um pé, né, ter uma pressão alta, qualquer um está sujeito a ter um transtorno mental, e a gente precisa encarar isso com naturalidade, sabe? Porque senão a gente fica tentando resolver sozinha. É que nem tentar resolver a pressão alta sozinha, né? Às vezes a gente precisa pedir ajuda. Você falou uma coisa, aí eu acho importante pontuar, doutora, que assim, é fraca, né? Quem tem uma doença, um transtorno mental, não é uma pessoa fraca, pelo contrário, é uma pessoa que, para ela suportar aquilo, ela tem que ser muito forte, né? Agora, fraqueza é fraqueza de caráter, né? A gente está com tantas coisas e tantas outras coisas, né? A gente está com um mundo tão flutuante que às vezes a gente não percebe aonde é a fraqueza. Por que, né, que pessoas, de repente, que falam pra gente que a gente é fraco, que a gente não serve mais, que só acontece com a gente, e porque você tá ficando velho e por isso que tá acontecendo, como se não fosse acontecer com mais ninguém. Então, assim, é fraqueza de caráter, e isso teria que ser execrado. Pena que não é ainda, mas acho que a gente vai passar um momento quando esse planeta melhorar, e isso sim, e as doenças a gente vai aprender a cuidar. Agora, na menopausa em si, quando a gente está chegando lá, ou está no menopausa e tem mais pensamentos tristes, né? Explica primeiro a diferença entre uma depressão, um pensamento triste, uma ansiedade, uma flutuação de TPM. Explica pra gente aqui. Tá. Então, a gente, em termos de saúde mental, tem dois aspectos que são chave para a gente dizer isso não faz parte do esperado para aquele momento da vida. Que é quando a gente tem sofrimento e um nível de sofrimento importante ou persistente, ou quando a gente tem prejuízo, quando aquilo te atrapalha no trabalho, nas relações familiares, no cuidado com os filhos, na sua autoestima, quando aquilo está, né, interferindo no jeito que você sempre funcionou. É normal a gente se sentir triste quando a gente tem, por exemplo, uma perda, né? E eu queria mencionar isso porque essa fase da menopausa é uma fase em que é relativamente comum você ter pais velhinhos. E muitas mulheres passam pela perda de um ou dos dois pais, passam pela perda de tios, de parentes, né? Ou se tornam responsáveis por cuidar dos pais nessa fase. É esperado que quando você tem um luto, você fique triste, você chore, né? Chore todos os dias, mas isso tende a ir melhorando com o tempo, né? No caso do luto, a gente tem um limite que a gente estabelece mais ou menos em 6 meses, como o tempo necessário para você assimilar aquela perda. Quando a gente tem algo que não está melhorando, está ficando pior, né? Você começa a se sentir triste quase todos os dias, o dia inteiro, mesmo que alguma coisa legal aconteça, você não consegue se sentir feliz, sair daquilo ali. Quando você começa a abandonar as coisas que você gosta, né? Então você sempre gostou de dançar, você começa a não gostar mais de dançar, ou você, né, sempre gostou de sair de casa maquiada, você para de fazer as coisas que você gosta, tem algo ali que vale a pena você olhar com mais cuidado. E na mulher
especialmente na menopausa, a gente tem os sintomas físicos também, tá? Então, a menopausa tem aqueles sintomas clássicos do calorão, né? Que são bem conhecidos. Mas muitas vezes, quando a gente começa a ter queixas físicas persistentes, é uma dor que não passa, uma tensão muscular que não passa, Hum. é uma dor de cabeça que eu não tinha, e agora eu tenho dor de cabeça todo dia, o dia inteiro. Às vezes a gente está diante de alguma questão emocional que precisa ser cuidada. Então, eu te diria assim, cuidado com o que está te fazendo sofrer por muito tempo e cuidado com as coisas que estão te causando prejuízo, né? Estão fazendo com que você não faça mais as coisas que você costumava fazer e que você gosta de fazer. Certo. Você falou prejuízo, às vezes as mulheres não entendem direito, né? O prejuízo, por exemplo, isso que a doutora falou, eu antes ia dançar toda sexta-feira. Não ir uma, duas, até um bom tempo, tudo bem, mas deixar com que aquela tristeza te isole do mundo, este é um prejuízo para o dia a dia. No trabalho, você começa a não conseguir trabalhar, você não consegue sair da cama, você não tem ânimo para isso. Aí está um prejuízo do seu cotidiano, dia a dia, está atrapalhando o seu dia a dia e todas as funções que você tem que fazer. Então, aí, isso tem que ser muito investigado, né? Agora, eu queria só mencionar também, porque tem algumas mulheres com um talento especial para botar um sorriso no rosto, Hum, né? E saírem na rua como se nada tivesse acontecendo. Então, esse prejuízo, ele pode ser disfarçado. hum, Ele pode ser um prejuízo que, quando você olha de longe, ela tá ok. Mas quando ela chega em casa, né? Cai deitada no sofá, mal consegue se mexer. É aquele tipo de prejuízo que só ela vê, ou que quem é muito íntimo vê. Então, eu também costumo sempre dizer assim que essa é uma fase da vida em que a gente sempre tem aquelas amigas que nos conhecem há muito tempo, né? E um dos grandes privilégios da gente ter pessoas que nos conhecem há muito tempo e com quem a gente tem intimidade é que às vezes a gente pode perguntar para elas, né? Vem tá. cá, você notou alguma coisa de diferente em mim? Eu estou me sentindo meio estranha, né? O que que você acha? Porque muitas vezes essa pessoa vai te dizer, olha, você costumava me mandar mensagem, né, toda semana, costumava me mandar meme, mandar piada, e agora eu noto que eu faço piada e você não ri mais. Hum, Ou eu noto que o seu rosto mudou, que você está mais tensa. Quem nos conhece, né, nota às vezes esses sinaizinhos. Então, embora essa questão do prejuízo ela é bem descrita, né, para a psiquiatria, para a psicologia, ela é muito importante. A gente tem que cuidar com essa depressão disfarçada, porque nós mulheres, né, algumas de nós são mestras são mestras do disfarce, sabe, Maria? sim, sim, sim. Isso aconteceu comigo porque quando eu tive bastante depressão, algumas depressões severas aí, que foi a Lara, minha filha tinha uns 8, 10 anos, eu não queria que ela percebesse. Então, ela ia para a escola e eu acordava e unia forças para ela ver que estava tudo bem. Aí eu ia para a cama e ficava, não conseguia sair e tudo. Aí quando ela voltava, às vezes, para almoçar, eu também levantava e estava tudo bem, né? Aí ela saía para fazer as coisas, atividade de esporte, isso e aquilo, e aí eu caía de novo. Então, assim, eu ia muito assim e também no trabalho. Porque no trabalho você sabe que ainda as pessoas têm muito Uhum. preconceito com relação a isso. E eu tive minha crise de pânico em 2009, quando ninguém falava sobre isso. Mas antes da crise de pânico, imagina o quanto houve de eu tentar botar para debaixo do tapete e fingir que estava tudo bem. Ainda mais que eu tinha um programa ao vivo. Não, era impossível eu estar doente ou não estar bem. Então, assim, é uma capacidade boa essa, porque a gente está sempre preparada para tudo, mas a gente também não pode, tem que ver algumas coisas interiores, porque senão desaba numa crise de pânico que nem eu tive. Que de repente, pum, eu caí
e as pernas amoleceram, e aí o meu corpo tomou conta de mim. E aí não dava mais para disfarçar. Então, antes de chegar aí, né, doutora, procurar um médico. No caso desse período da menopausa, ela deve procurar um psiquiatra? Então, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, eles são profissionais habilitados para fazer um diagnóstico em saúde mental, tá? Então, geralmente, se existe uma questão, um estresse, um acontecimento da vida claro, se recomenda que a pessoa passe primeiro no psicólogo, Tá. né? Se não existe, que ela passe primeiro num psiquiatra, né? O psiquiatra, em geral, vai medicar e o psicólogo vai trabalhar com terapia. Às vezes, a gente tem psiquiatras que trabalham com terapia também, mas a grande diferença dos dois, né? Porque essa é uma dúvida comum, qual é a diferença Hum, do psiquiatra para o psicólogo? É que o psiquiatra é um médico. Então, quando é necessário o uso de medicamento, é hum, com o psiquiatra. Mas eu acho interessante a gente mencionar que o cuidado nesse momento da vida, ele é um cuidado que é multidisciplinar. sim. Então, muitas vezes o psiquiatra vai pedir para a paciente conversar com o ginecologista sobre reposição hormonal, por Sim. exemplo, tá? Porque a gente sabe que reposição hormonal nesse período com estudos científicos, né? E uma reposição hormonal bem feita melhora sintomas depressivos de depressão na menopausa. E muitas vezes o ginecologista vai pedir para a mulher passar no psiquiatra, porque o ginecologista vai dizer, olha, né, tem uma questão hormonal, mas essa depressão aqui já existia um pouquinho antes da Hum, menopausa, é bem comum isso acontecer, hum, né? A pessoa diz, tô com depressão, começou agora na menopausa. Mas não teve antes? Teve mais fraquinho, quando eu tinha 30, depois quando eu tinha 40, depois quando eu me separei. Aí o ginecologista pode dizer, olha, isso aqui não é só hormônio, tem algo, né, a mais que já vem de mais tempo que precisa ser abordado pelo psiquiatra. E às vezes vai ter uma coisa clara, tem uma separação, tem um luto, né, tem alguma situação, um estressor ali muito claro que o psicólogo vai poder trabalhar melhor. Então, muitas vezes a gente precisa desse cuidado multidisciplinar, né, nesse momento. Doutora, o medo de envelhecer, que é muito comum, que eu vejo e a gente está discutindo incessantemente Aham. aqui, e eu acho muito bom, porque a gente precisa tá olhando para o nosso envelhecimento, até para ter um envelhecimento saudável, né? A negação deste período da vida, que é um período normal da vida que você passa, como uma criança passa para ser adolescente, adolescente para jovem, jovem para adulto, adulto para o maduro, maduro para a pessoa mais velha. Uhum. Você negar isto pode fazer com que você também tenha crises de ansiedade muito grandes e porque é como se você não saísse, você não tem saída. Eu acho que tem um aspecto interessante do que você menciona, que é uma questão que pode ser psicológica, emocional da pessoa, uma dificuldade de aceitar o próprio envelhecimento, porque a gente sabe que quando a gente vai ficando velhinha, 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 daqui a pouco a gente morre, né, Maria? E para muita gente, a morte é uma coisa a ser evitada a todo custo. É um tabu até falar de morte para as pessoas, né? As pessoas não gostam de pensar na própria morte. Então, mas quando você está com 45, esse medo absurdo de envelhecer não é um pouco patológico? Pode ser? É sim. Então pode ser uma coisa da pessoa, mas existe uma pressão social também. Sim. Existe uma pressão social de que as mulheres, tradicionalmente nas nossas sociedades, quando elas ficam velhas, elas se tornam com menos valor, né? Elas não são vistas como a gente vê em sociedades tradicionais, como a figura da mulher sábia, né? A anciã da aldeia que guarda, né, as histórias, os conhecimentos, as tradições. A nossa sociedade ainda vê a mulher velha. Olha que loucura, né? Ainda se vê uma mulher com uma aparência envelhecida como uma vítima mais vulnerável para um assalto na rua. Hum, Eu
já ouvi de mulheres que optaram por deixar o cabelo branco, que foi dito para elas que se elas deixassem o cabelo branco ou grisalho, elas seriam vítimas de assalto com maior frequência. Elas não seriam Elas vítimas. Elas seriam seriam? vítimas, sim, porque elas são mais vulneráveis. Elas apareceriam como mais vulneráveis. Hum. Então, é difícil você ver, né? A gente acabou Deu um problema aqui na conexão. Vou chamar de novo a doutora Elisa Brietsky. Eu não sei se foi a minha ou a dela, mas a gente estava falando sobre menopausa e saúde mental. A gente estava falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre crise de pânico, como sobre esse período, que é um período que tem a baixa de estrogênio, é um período que pode acessar, sim, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que se informar e nós estávamos falando sobre envelhecer, que a negação do envelhecimento também pode ser como se fosse um patológico e gerar ansiedade. Eu não sei o que aconteceu, não aconteceu em nenhuma live. não sei, caiu É, aqui bem no bom do papo. Mas o que eu estava te dizendo, assim, não é que essas mulheres que a gente vê, né, desfilando com as asas lá no desfile da Victoria's Secret sejam, né, não sejam bonitas, não tenham que ser exaltadas, mas não são o único padrão, né? A mulher jovem, a mulher magra, né? se Então a gente bem vive, que esse ano eles puseram as mulheres gordas e puseram as mulheres puseram. 50 a mais e trans Que também. Já começou a bom, melhorar. né? Que bom! Que bom, né, Maria? Que bom, mas ela precisa de algo ativo, sabe? Hum, Para nos mostrar que a gente pode ser bonita com 50 anos, que a gente pode ser interessante, que a gente pode ser sexualmente interessante também. sim, Porque eu acho que isso também é um outro mito que a sociedade veio levando, é o mito de que você faz 50, você entra na menopausa e aí você vira a vovó que não transa mais, sim, né? sim. É por isso E que ontem a gente falou sobre isso, sobre estimulação e tudo isso, isso com a Lu Ângelo, que é sexóloga. isso, mas aí a gente vai para um lado de que assim as pessoas às vezes querem negar isso a todo custo, porque não se consegue lidar com tudo isso que o envelhecimento carrega, sabe? Às vezes não é o envelhecimento em si, é tudo o que ser velha na sociedade de hoje implica. Hum, Você não ser desejada, você não ser atraente, você não ser sensual, você não ser a pessoa que é escolhida para um emprego, né? Você não ser a pessoa que consegue uma posição de destaque público, né? Existe ainda esse culto à juventude, e a sim, juventude como sinônimo de beleza, de riqueza, de valor e de felicidade. É quase como se eu não sou mais jovem, eu não tenho mais o direito de ser feliz, né? Então, eu acho que parte dessa infelicidade, dessa negação que às vezes a gente hum, sente, ela é muito introjetada, sabe? É quando a gente introjeta o social. E aí eu acho que é bem importante quando a gente começa a ter profissionais ligados nas questões do etarismo, porque eu hum. sou formada há 28 anos, né, Maria? Eu não tive nenhuma aula sobre etarismo. Você teve alguma Não aula sobre existia etarismo essa na palavra, faculdade? não existia. Não existia. Hum, Isso é um conceito novo. Então, assim, tem muito médico que precisou e está precisando aprender também. A gente está todo mundo evoluindo. E aí, hoje, se você vai trabalhar isso na sua terapia e você tá com um profissional atualizado, ele vai saber te ajudar a diferenciar o que é seu e o que é de uma sociedade, a loucura da sociedade patriarcal que veio até hoje, hum. para ajudar você a se livrar dessas coisas, né? Conseguir deixar essa bagagem que não é uma bagagem legal e a gente poder ser feliz até o último dia da nossa vida, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer viver bastante, mas a gente quer viver bem também. A gente quer viver satisfeita com o corpo, com a sexualidade, com os relacionamentos, com a nossa cabeça, né? Com todos os aspectos ali da nossa vida, né?
Então, então haverá. Eu sempre falo que a gente vai ter que fazer um certo esforço e muita persistência, porque esse início dos tempos, embora tenham mulheres e muitas já falando sobre menopausa, etarismo e discriminação e tudo, ainda é um pouco velado. Ainda não é, não se fala. Numa empresa, você vai num compliance, o compliance eles não vão, né? Que é onde a gente reclama se porventura você sofre algum abuso e tal. Não adianta que ainda eu não sei, como é o ditado? Como que é a porta? Não, não é a torta, a porta é a, Acorda. a corda. A corda. Estou resfriado, minha cabeça tá. A corda, ela não vai para o nosso lado, né? Então, assim, tem que ter muita persistência e, nesse momento, também muita paciência para a gente entender, eu acho que esse processo, né? Eu acho que pode existir um nível de solidão dessa mulher, né? Como tem solidão da mulher que às vezes é casada e está numa casa que ela se sente sozinha, a mulher que teve um filho e de repente se vê numa depressão pós-parto, ela está sozinha, né? Ou mesmo a adolescente que está indo para o mercado de trabalho e está toda confusa, mas ela está sozinha. Enfim, a gente precisa muito dessas redes de apoio, né? O que que a gente deveria fazer, assim, quais ferramentas para a gente que ajudariam a nossa cabeça a lidar melhor com tudo isso? Bom, eu acho que você iniciou uma discussão aqui na sua conta que eu achei super importante, que é uma discussão sobre políticas públicas para mulher na menopausa. Porque tudo que eu fizer com a minha paciente no meu consultório é importante. Eu estou ajudando uma mulher, mas eu estou ajudando uma mulher, Hum, né? Quando a gente vai para um âmbito coletivo, a gente precisa de medidas que ajudem a todas que estão naquela situação. Então, eu acho que essa questão da gente poder perguntar, e nós estamos às vésperas de eleição em muitas cidades aí do Brasil, que políticas públicas estão sendo propostas para as mulheres e que políticas públicas estão sendo propostas para as mulheres na menopausa é fundamental, né, Maria? Quando a gente fala de saúde mental, eu sempre digo isso, que políticas públicas estão sendo propostas para a saúde mental. A gente acabou de ter um caso horroroso de uma criança que está todo mundo falando disso, né? É um caso que tem a ver com saúde mental. Acabamos de ter aí eleger vereadores. O que esses vereadores vão propor para a saúde mental de crianças, de adolescentes, de mulheres na menopausa, da população que está envelhecendo e não quer ter demência, não quer ter Alzheimer, o que está sendo proposto para essas pessoas? Porque nós temos evidência científica do que fazer. A gente sabe, hum. né, que remédio ajuda, que psicoterapia ajuda, que hormônio ajuda, mas as pessoas me perguntam, por exemplo, onde que eu faço psicoterapia no SUS, né? Eu adoraria que a gente tivesse um programa Minha Terapia Minha Vida. Hum. Eu Seria brinco dizendo que maravilhoso, né? a gente precisa ter psicoterapia disponível no SUS. Nós precisamos ter, né, psicólogos nos lugares onde as pessoas estão. A gente precisa ter psicólogos que trabalhem nos grandes empresas públicas. A gente precisa ter empresas privadas antenadas para isso. Você falou uma coisa super importante: as empresas precisam valorizar essa mão de obra, que é uma mão de obra experiente, né, com uma bagagem e com muito a contribuir para aquela empresa. Então, eu acho que é um outro exemplo disso, mas a gente precisa trabalhar muito no coletivo. Sim, Muito, sabe? A gente precisa qualificar profissional de medicina, de enfermagem, de psicologia, né? A gente precisa ter conteúdo distribuído nas redes, a gente precisa ter a publicidade se antenando para essa camada da população. Mas para mim, a virada de chave é a gente não olhar só para o individual, sim, né? E a gente olhar para o coletivo. Porque aí sim. a gente consegue, como país, avançar nessa área.
Senão Com certeza. a gente fica ajudando uma mulher aqui e a outra ali, mas a gente não transforma, sabe, Maria? A gente melhora um pouquinho. Mas eu, como médica que trabalho nessa área de saúde mental há um tempão, o que eu quero é que ninguém mais tenha depressão nunca mais, entende? Eu quero poder fazer com que isso seja Ai, prevenido. Para prevenir, eu preciso que as mulheres, se a gente fala especificamente em depressão, né, das mulheres na menopausa, eu quero que as mulheres saiam na rua para caminhar à noite seguras, porque eu sei que elas precisam fazer exercício para hum, sua saúde mental. Agora, se não tem um poste de luz, se não tem uma praça, se não tem uma aula de yoga no centro comunitário de onde ela está, fica tudo muito mais difícil. hum. Então, eu acho que quando a gente vai pro coletivo, é onde essas discussões elas têm um impacto de comunidade mesmo, Sim. sabe? E eu acho que a gente não pode ter medo de fazer essas discussões, porque Não, elas são de jeito nenhum. importantes para o grupo de pessoas aos quais nós pertencemos, Com né? certeza. E se a gente não for a nossa advogada, quem vai advogar por nós, né? Exatamente, doutor. E assim, dessa questão da menopausa, só assim, atualizando um pouco, não sei se você está por dentro daqui do que está acontecendo. Existe um projeto de lei para colocar a reposição hormonal no SUS. Né? Eu, até quando eu estava fazendo o bem-estar, que eu criei o quadro menopausa lá, eu falei diretamente com o Ministério, com a assessoria do Ministério da Saúde, e eles falaram que tinha reposição, não tem reposição, eles me deram uma lista de coisas, eu passei para 3 médicos, e as médicas falaram, isso aqui não é reposição, isso aqui é para ressecamento Uhum. vaginal, isso aqui não é reposição hormonal. Então, assim, primeiro passo que eu vejo é que as mulheres, assim, a mulher privilegiada, que tá como eu, ela vai achar um médico particular, ela vai achar informação, não que ela não tenha que ter informação, é o que a gente faz aqui para todo mundo, mas ela vai ter acesso a isso, né, a uma medicação e tudo isso. As mulheres que sofrem um estresse gigante, que é com trem, com greve, com filho pequeno, com creche que não consegue, com falta de comida muitas vezes, essa mulher vai sofrer mais. E a mulher que precisa trabalhar, porque muitas vezes ela é arrimo de família, na maior parte das vezes, ou ela é mãe solo, e aí ela vai ter que fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que aí é um ponto, né? Várias companheiras, minhas colegas que falam de menopausa, estão tentando chegar em Brasília, a gente não consegue, porque lá eles não se interessam por isso. Mas já existe, tá lá catalogado para ser votado, mas ninguém vota. Então, essa é uma coisa. Né? Sobre terapias, o que eu vejo é que aumentou muito o número de terapias mais baratas. Né? Uhum. Ontem entrevistei a Pamela Magalhães, que é psicóloga, ela tem milhares de seguidoras e tal, e ela criou um app que chama PC App também, que assim, por R$ 50, uma terapia e tudo, enfim. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado, mas já é uma coisa, as pessoas já não falam da terapia, falam assim, ah, terapia é coisa horrível. Antes era louco que fazia terapia, hoje não, a gente percebe que precisa fazer uma terapia. Né? Com relação ao estilo de vida, acho que as mulheres elas estão entendendo que não é só corpo, que não é só nada que lindo vai ficar o corpo, mas não é isso, é que essa atividade física vai atuar com hormônios positivos para sua cabeça. E isso vai diminuir a chance de repente, você ter uma depressão nessa fase da vida. Então, assim, eu acho que estamos em conjunto. Outra coisa, eu falei ontem do Boticário, porque eles, assim, eu tô com eles já faz bastante tempo, desde que eles criaram aquela linha boutique de peles Uhum. maduras, né? Do sul, eles são do sul, você é do sul, Uhum. você conhece, né? Tá no Canadá, mas é gaúcha. Então, e eles estão com uma ação que estão chamando Pacto Prateado já há bastante tempo e ligando pontas das mulheres 45 mais, porque nos 50 ela já está na menopausa. Você tem que pegar essa mulher antes, ela tem que mudar tudo antes. Então, assim, empresas já estão começando a se ligar. Eu acho que o governo está muito preguiçoso, todos os governos, não falo de um, nem dois, nem três. Uhum. A única que me ouviu aqui foi a Tabata, que eu fui falar com ela, e ela colocou no programa de governo, infelizmente não foi para frente, né, a candidatura dela, mas foi a única sensível, com uma mulher de 30 anos, falou assim, nossa, eu não tinha ideia de que isso acontecia.
né? Porque muitas vezes as mães, as tias esconderam e escondem ainda, né? Por vergonha ou por necessidade de falar assim, eu tenho que ir, não adianta, eu tenho que ir, pronto. Então, assim, estamos melhorando, mas precisa de mais, mais e mais. Mas vou colocar outro assunto aqui, uma coisa prática. Você vê nas suas pacientes que o exercício físico e qual exercício físico ajuda muito nessa questão da saúde mental? Tá, então eu vejo sim, né? Eu não só vejo individualmente, mas os estudos vêm mostrando isso. Tanto que hoje a principal diretriz de tratamento para a depressão, né, que a gente tem no mundo, eu tive o privilégio de fazer parte do grupo de médicos que elaborou essa diretriz, chama CANMAT. Que legal, doutora. Ela olhou todas as evidências para Hum, todos os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, inclusive o exercício. O exercício físico, hoje em dia, ele é recomendado para todas as pessoas com todos os tipos de depressão. Na depressão leve, a gente tem evidência de que ele é tão eficaz quanto medicamentos. E na depressão moderada e grave, quando a gente associa o exercício físico, a gente tem melhores resultados do que quando a gente usa medicação isoladamente. Aí você me pergunta, qual é o qual exercício? exercício? Né? Que é o que os pacientes normalmente me perguntam. Eu sempre digo que o melhor exercício é o que você faz. Não adianta você me dizer, mas o melhor era eu ir para academia levantar peso se você odeia levantar peso, se você não vai na academia, se não tem academia perto da sua casa, se você não vai ter grana. Então, se você consegue caminhar, maravilha, caminha. Se você consegue, né, ter o privilégio de nadar, nada, porque é um exercício maravilhoso também. Se você gosta de dançar, vai dançar. E às vezes, né, Maria, o que funciona pra gente num determinado momento deixa de funcionar num outro momento da vida. Às vezes você adora correr, e aí correr lá pelas tantas você não gosta mais. Então vai fazer uma aula de dança do ventre, que vai funcionar por um tempo, depois disso você não gosta mais. Sabe? A gente muda também. Então a gente às vezes também vai ter vezes que a gente vai gostar de futebol, outras vezes que a gente vai gostar de hidroginástica. A gente também precisa às vezes Mas é um exercício aeróbico ou porque o muscular, o de resistência, né, com peso, ele vai ajudar na massa isso. muscular. Para depressão, tanto faz, tá? Mas o peso tem digamos, o benefício extra de aumentar a massa óssea, né? O aumento da massa muscular, ele aumenta a massa óssea e ele também tende a melhorar a saúde metabólica, né? Especialmente prevenir diabetes, né? E pré-diabetes nessa fase. Então, mas não precisa ser assim, tipo, né, um monte de peso. Às vezes você fazer exercícios com resistência em casa, uma daquelas faixas elásticas, né, coisas simples, às vezes você consegue ter um resultado também interessante. Dançar é um ótimo exercício, é um exercício contra a resistência. Você põe o seu pé no chão, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes porque eu não sou educadora física, mas é um exercício maravilhoso também para quem está nessa fase. Mas é aquela coisa, o melhor exercício é o que você faz, é o que você faz com regularidade. Então, mas tem um tempo para você começar os hormônios, você começar a ativar esses hormônios, certo? Sim, Um tempo. a Organização Mundial da Saúde tem uma recomendação de exercício que é no mínimo 150 minutos por semana. 150 minutos por semana de exercício no mínimo moderado, que é aquele exercício em que você aumenta a sua frequência cardíaca num nível que você não consegue conversar com facilidade. Então, seria o nível de exercício que traria esses benefícios adicionais. Mas, de novo, quem está sedentária, quem não sai da cadeira,
né? Às vezes você dá uma caminhada, andar de bike um pouquinho ali já é um bom começo, né? Você começar a incorporar atividade física. Tem uma diferença entre exercício e atividade física, né? Exercício é esse exercício estruturado. Hum. Atividade física é a gente procurar subir e descer escada em vez de pegar um elevador. Isso já adianta. Mas se a gente quiser como tratamento e ter esses benefícios comprovados, a gente tem que ir para um exercício um pouquinho mais vigoroso, mais estruturado. Eu sei que você não, você é muito generosa e não vai pegar pesado com ninguém aqui, mas eu posso, então eu vou falar o seguinte: é, toda a minha fala, inclusive o meu livro, ele foi de uma mulher com 50 anos, falando da mulher de 40 anos. E por que falando da mulher de 40 anos? Porque a gente não muda um hábito, um sedentarismo, às vezes em 5 anos você muda, né? Hábito de comida, a gente demora para mudar. Por isso que a minha proposta é sempre, quando chegar nos 40, por favor, se não fez nada, começar a fazer. Todo dia é dia de fazer. Mas se você tá na menopausa, tá com 50, tá com esses pensamentos, não faz reposição, e tudo isso, por favor, você precisa começar a tentar fazer como rotina esse exercício, porque senão vai piorar tudo isso, É, não é? é. Eu tenho como exemplo, eu tive uma avó que viveu até os 103, né, Maria? A minha avó, aos É verdade. 90, era campeã de natação, né? Quando fazia um campeonato na escola de natação dela, ela fazia demonstração, porque não tinha como competir com ela. Aos 90, ela nadava, chegava no fim da piscina, ela fazia virada olímpica e voltava. Mas Gente, é o que você fantástico. fala, precisa começar. E quanto antes começar, melhor, né? Ela começou a nadar quando o meu avô faleceu, ela tinha 57 anos. Hum, Então, é um investimento, né? Todas nós queremos envelhecer com a nossa memória, o nosso raciocínio bom, todas nós queremos que as nossas pernas nos levem aonde a nossa cabeça é, a nossa vontade quer que a gente vá. Então, para isso, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas, né? A gente vai ter que fazer por onde. doutora, você falou de memória e eu me passei todo esse tempo falando de depressão e não falei da memória dos esquecimentos Uhum. que a gente tem, né? Que é o tal do nevoeiro mental, que você às vezes perde a linha de raciocínio e tal. Eu já perdi mais, ainda ao vivo, né? Fazendo palestra, eu perdi e eu gostava, porque eu mostrava para as mulheres, eu falei, olha, eu perdi Uhum. a linha de raciocínio, eu não me lembro. Aí eu ia buscando, junto com a plateia, minha linha de raciocínio, e falava, ah, lembrei, prum, vou seguir em frente. Isso é uma coisa que incomoda muito, principalmente no trabalho, porque as pessoas acham que você está despreparada, ou que, enfim, mas acontece. O que tem de estudo novo com relação a isso, a esses esquecimentos na menopausa? Tá. Então, primeiro, eu acho que isso é uma coisa que a gente saber que pode acontecer Hum, e a gente se preparar para isso, tá? Então, isso quando a gente faz reposição hormonal ou quando a gente faz tratamento com antidepressivo, esse tipo de sintoma melhora. Não necessariamente a pessoa está tendo uma demência e tende a hum, melhorar. Só que em geral, é um sintoma que a gente precisa tratar mais tempo para melhorar. Quando a gente começa um tratamento de depressão, em geral, a pessoa para de chorar, depois ela começa a dormir melhor, depois ela começa a sentir prazer nas coisas e a partir ali de uns 4 a 6 meses a gente começa a ter essa melhora cognitiva. A outra coisa que ajuda é a gente desenvolver estratégias para isso. hum. Então, por exemplo, se você, no meu caso, eu dou aula, né? Eu Nossa, sempre estruturava a aula toda na minha cabeça, chegava e dava aula. Hoje eu tenho uma folhinha do meu lado em que eu digo, hum. oh, nessa aula eu vou falar de 6 pontos e eu anoto os títulos ali, porque isso me ajuda a me perdi, tá aqui. A gente precisa entender que as coisas mudam, né? A vida muda, então o jeito como a gente lida com a vida também precisa mudar. Vale a pena usar, às vezes, um alarme no celular, né? Quem tem dificuldade fica mais desatenta e se perde no tempo. Ou, se for o caso, até procurar ajuda de um psicólogo, que os psicólogos também fazem terapias de tempo curto, Hum.
para desenvolver estratégias que a gente chama de comportamentais, para lidar com isso enquanto isso está acontecendo. Eu gosto de explicar, porque esse tipo de sintoma é muito comum durante a gravidez, no começo da gravidez, né? Eu acho que quase toda mulher que ficou grávida passou por aquela situação de vai tentar escrever uma coisa e parece que a cabeça não ajuda, né? A gravidez e o pós-parto, como são períodos de flutuação hormonal, esse tipo de sintoma também é muito comum. Passou aquela flutuação hormonal, a cabeça volta a ser o que estava antes, né? Mas nessa fase, dependendo do que acontece, do que está acontecendo ali, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? A gente precisa desenvolver essas estratégias novas para lidar com esse tipo de situação. Palavra cruzada adianta? Melhora? Olha, adianta, tá? Principalmente quem tem dificuldade de lembrar de nomes, tem pessoas que às vezes a pessoa diz assim, ó, né? A pessoa lembra o que é isso, para que serve, mas a palavra copo não vem na cabeça. Esse é um tipo de prejuízo de memória muito comum na depressão, que a gente chama de memória verbal, e que tende a resolver quando a gente, né, a pessoa melhora da depressão. Palavra cruzada adianta, exercícios de cálculo adianta, aprender uma nova língua adianta também. Mas o que mais adianta de tudo é o contato social. Muito melhor do que você assim ler uma revista, é você conversar sobre um assunto novo com uma pessoa que você não conhece. Então, eu acho que se a gente pudesse deixar uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo, amizades, né? Grupos, conversa. Se você tem uma religião, só de você ir no templo, na igreja, no terreiro que você vai, aquilo já traz, né? Você encontra pessoas, você conversa sobre a vida do outro, você se interessa por algo novo. Isso é o mais importante para você manter a sua saúde cognitiva no envelhecimento. E também esportes coletivos, né, doutora? Sim. Porque quando a gente faz um esporte, a sua avó maravilhosa nadava, né? Mas é um esporte individual. De repente, quando você já está se sentindo sozinha, é pior, porque você fica mais sozinha. Né? O esporte coletivo faz com que e mulheres conversam, né? Nós gostamos de conversar, então a gente sempre acaba fazendo amizade, grupos, né? É o grupo. E sabe o que eu acho legal também falar, doutora? Que às vezes a gente fala assim, é que nem você, professora, estuda o tempo todo e tal. As pessoas acham que você não pode ter um grupo de bicicleta, por exemplo, que só fala de coisas que não tem nada a ver com o que você faz. Assim, grupo de crochê você pode ter. Você pode ter milhões de coisas diferentes e que não tenham a ver com a sua atividade base. Talvez isso seja até mais estimulante para o seu cérebro do que ficar lá no maçante que você fica todo dia, não Eu ia sei. dizer que você acha que a minha avó fazia um esporte solitário porque você não viu o vestiário do pós-natação, entende? Com a galera Gente, dos queria tanto. 60 a mais ali, Queria... era isso. Era que a minha filha tá viajando, meu neto, minha neta, o outro casou, o outro separou, outro se formou. É uma festa, né? Porque tem um elemento de conexão social. E essa coisa da amizade, da conexão social, ela é tão maluca que hoje em dia a gente já sabe que quem tem mais conexões sociais vive mais tempo. Não só vive melhor, mas é um aspecto de influência na longevidade. Você, Hum, né? Se você ficar doente, você tem alguém para levar você no hospital, para te visitar no hospital, para te dar uma ligada, saber, ó, você está precisando de alguma coisa, né? Você tem um aspecto de estímulo mesmo para você não se hum, isolar, para você não parar, para você não se desligar do mundo. Essas amizades pode ser com gente da sua idade, pode ser com gente mais nova, né? Então pode ser algo como você falou, um hobby. E aí a gente entra de novo nas questões das políticas públicas, né? De que essas coisas que parecem luxo, hum. você fazer uma aula de arte para terceira idade, é prevenção em saúde.
É um Sim. investimento no capital intelectual e mental de uma sociedade, né? A gente ainda está um pouquinho longe, não só o Brasil, não. Eu acho que a gente está um pouco longe. Não sei por que isso está acontecendo hoje, hein? Só dela. Doutora, não Aqui. sei o que Não aconteceu. sei, deve ser o meu problema aqui. Eu moro Quero te no agradecer. interior aqui. Eu quero te agradecer e quero me desculpar já, porque o que aconteceu? Deu todo esse problema na live e não salvou a live. Por exemplo, agora, não salvou. Não salvou. Você vai ser o único que vai ter que refazer a live comigo. A gente marca, talvez daqui umas 2 semanas, a gente refaz para poder ficar aqui. Porque é a única. Na primeira vez, eu tive que sair para subir de novo. Eu vou ver se eu. De repente ficou. Amanhã meus Tá, universitários vão ver, mas eu não vou postar nada. tá, Mas vou ver se meus universitários conseguem achar essa live. Se tiver, aí eu tá, subo amanhã, tá? tá. Ai, Não, mas doutora, que a pena. gente faz de novo, É. não tem problema. Você sabe que eu tô sempre disponível. Ai, E eu você é quero linda. também, assim, te agradecer por falar sobre saúde mental mais